Muito bem. Esse versículo que a gente vai ler agora, particularmente para mim, é um dos versículos que trazem uma das revelações mais profundas que Deus deu à Igreja Universal nesses 38 anos. Aliás, a mais profunda. É um dos versículos que eu mais tenho prazer de meditar, porque eu creio piamente que a prática disso aqui faz toda a diferença na nossa vida, tanto para o presente como no porvir para a vida eterna. Você vai entender por que eu considero que essa revelação é tão forte. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Medite comigo, diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O que significa isso? Quando diz que ela é viva, significa dizer que ela tem o mesmo peso, o mesmo valor hoje que teve há 2000 anos atrás. Você ler ela hoje é a mesma coisa que quando Paulo a escreveu há 2000 anos atrás. Ela não caduca, não é uma coisa que passou, ela é viva. A palavra de Deus se renova a cada geração, a cada dia. E quando diz que ela é eficaz, significa dizer que ela funciona. Quando você diz assim, ó, esse remédio é eficaz, significa dizer que aquele remédio funciona. Então a palavra de Deus é eficaz, ela funciona. Mas por que razão, então, se ela é viva e eficaz, por que razão tantas pessoas têm conhecimento dela e esse conhecimento não faz diferença nenhuma na vida das pessoas? Por que tem tanta gente com a Bíblia debaixo do braço e vivendo nos limites da derrota, da miséria, do sofrimento? Continuando com o texto do versículo, você vai entender o porquê que isso acontece. Aí diz assim: e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, a palavra de Deus, ela é cortante. Quando ela entra na nossa vida, ela corta, ela não massageia, ela corta. Esse corte, é claro que a princípio não é prazeroso, mas é necessário. Quando um médico tem que operar uma pessoa, ele faz um corte, ele vem com o bisturi afiado e ele corta. É bom isso? Não. Mas é necessário para poder salvar a pessoa. Então, para a palavra de Deus funcionar em nós, ela tem que fazer cortes no mais profundo do nosso ser. Por exemplo, o médico, quando ele tem que tirar um câncer, um tumor, ele corta a pessoa e ele separa o tumor da pessoa. Ele tira, ele faz uma separação. Isso é traumático, isso é agressivo, mas salva. Sim ou não? A mesma coisa a palavra de Deus tem que fazer. Por que tem muita gente que chegou na igreja, teve acesso à Bíblia, lê, ouve as pregações, tem acesso às informações da palavra de Deus, mas a palavra de Deus não se mostra viva na vida dessas pessoas, não se mostra eficaz? Por quê? Porque ela ainda não cortou, não feriu, não penetrou ao ponto de
haver essa cirurgia, esse corte. Ela é uma espada afiada de dois gumes. Tem que cortar. Não há como você se beneficiar das promessas de Deus, da palavra de Deus, enquanto esse corte não acontecer. Aí alguém pode perguntar, mas o que vai cortar, bispo? Cortar o quê? Dividir o quê? Separar o quê? Vamos continuar. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, ela tem que penetrar, a palavra de Deus tem que penetrar como uma espada e cortar, dividir a alma do espírito. Alma e espírito. Só para você ter uma ideia, tem muita gente que não sabe nem discernir o que é alma e qual a diferença. Há quem acha que alma e espírito são a mesma coisa. E não é verdade. Tem gente, por exemplo, que diz assim, quando se refere à morte, fala assim, ó, saiu o espírito ou saiu a alma? Eu vi um espírito. Não tem gente que fala que viu alguma coisa. Eu vi um espírito. Não, eu vi uma alma. O que eu vi afinal? As pessoas mal sabem separar o que é espírito e o que é alma. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Mas aqui não fala de corpo. Aqui fala da palavra de Deus penetrar e separar o quê? Alma e espírito. O que é espírito, afinal? Espírito diz respeito à mente, intelecto. Em um dicionário que eu encontrei, se não me engano, não sei se é o Aurélio, lá diz que espírito, um dos significados é parte incorpórea que norteia o homem, a mente. O espírito é cabeça. Lembra quando Deus disse para Moisés que o povo de Israel que duvidou dele não entraria no Egito, na terra prometida, aliás, salvo Josué e Calebe, porque neles houve outro espírito. Que outro espírito? O que houve em Josué e Calebe foi outro pensamento, outra visão da situação. Enquanto todos estavam desesperados por causa dos gigantes que haviam, os inimigos gigantes, e dizendo, nós vamos morrer aqui, vieram Josué e Calebe dizendo, não, vamos subir e possuir a terra, porque Deus é conosco. Quer dizer, eles pensaram de forma diferente. Quando se diz respeito ao meu espírito, está se falando da minha forma de pensar. Quando vem alguém se aproxima de você com palavras assim, que você vê que aquela pessoa que ela está te falando vai te prejudicar, você diz assim, fulano chegou perto de mim, mas eu não gostei do espírito dele. Você está querendo dizer, eu não gostei das ideias, eu não gostei dos pensamentos, eu acho que não é bom ficar andando com essa pessoa. Então, espírito diz respeito a pensamento. E a alma? A alma diz respeito às nossas emoções. Para que razão Deus nos deu o espírito, o intelecto, a mente? Para nos nortear, para tomarmos decisões. Quando você precisa tomar uma decisão, então você deve consultar a razão, você deve raciocinar. Essa é a nossa maior vantagem sobre os animais, usar a cabeça. Mas o que é a alma? A alma é a parte emocional. Para que Deus te deu a alma? A alma, ela serve para você ter prazer. Quando você sente alegria, ou tristeza, raiva, ou amor, quando você
enfim, manifesta emoções, isso está acontecendo na sua alma. Só que a alma não foi feita para pensar. A alma, que também é uma parte invisível de nós, a alma foi feita para sentir. Se nós não tivéssemos alma, a nossa vida não teria graça, porque nós seríamos como robôs. Quando você vai no aeroporto e vê lá na sala de desembarque pessoas esperando seus familiares, que às vezes não vêm há muito tempo, é comum você ver gente rindo e chorando. Quando abre a porta lá e sai o parente que há muito tempo não se vê, os familiares vão e abraça, aí beija e abraça e sorri e chora. É gostoso, porque você mata a saudade. Então, a alma serve para você sentir prazer. Só isso. Você sente, ela foi feita para você sentir. Já pensou se a gente não tivesse alma? E o pai chegasse, encontrasse o filho depois de muito tempo, e o filho dissesse: oi pai, oi filho, tudo bem? Tudo bem, como vai? Foi bem de viagem? Foi. Então vamos lá, o carro está ali, vamos embora. Não teria graça. Sim ou não? Ia ser uma coisa sem graça. Quem aqui, quando você abraça o seu filho, ou a sua mãe, ou as pessoas que você ama, você sente um prazer? Levanta a mão. Então, a sua alma foi para isso. Só que a alma também está sujeita a sentir raiva, a alma está sujeita a sentir tristeza. Ela é como uma biruta ao vento. Dependendo do vento, do lado que o vento está batendo, a biruta vai rodando. Então, às vezes, num só dia, você sente alegria, tristeza, raiva. Se você não tomar cuidado, aquilo vira ódio, mágoa, aí te prejudica. Então, a alma é só para isso, é para você ter emoções, prazer. Já o espírito é para você raciocinar, pensar e fazer escolhas, tomar decisões. Então, todas as vezes que você precisar tomar uma decisão, você tem que raciocinar, ponderar, pesar, usar a cabeça. Deixa eu ver o que é melhor. Se eu fizer isso, pode acontecer aquilo. Se eu fizer aquilo, pode resultar nisso. Então, deixa eu pesar bem na balança. Por aqui vai ser perigoso. O mais seguro e mais sensato é eu fazer isso aqui. Mas, normalmente, a alma, ela vai contra a decisão da cabeça. A alma, normalmente, ela vai contra o juízo. Porque ela é insaciável por prazer. Mas nem tudo que dá prazer à alma é justo, é lícito. Então você tem que usar o espírito para botar ela no lugar dela, o seu coração no lugar dela. Alma e coração entendam a mesma coisa. E é aí que o mundo quebra a cara. Porque o mundo, quando precisa tomar decisões, quando precisa, por exemplo, tomar conselho, é muito comum a pessoa ir consultar outra e dizer assim: fulano, não sei se eu namoro com fulano, se eu não namoro. Eu estou desconfiada que ele tem outra. Eu estou desconfiada que ele já é casado. Eu não sei, eu estou com a pulga atrás da orelha. O que você acha? A outra fala assim: o que teu coração está pedindo? Faz o que teu coração manda. Então é ele mesmo. Eu vou ficar com ele. Quer dizer, a cabeça já deu uns alertas, ela já viu uns sinais. O camarada não aparece com aliança, mas ele não mostra, ele não leva ele para conhecer a mãe, não mostra a família, e ela fica com a pulga atrás da orelha. Mas o coração diz: não, deixa para lá. Ele é o príncipe encantado. E ela vai e se envolve. Quando vai ver lá na frente, descobre que ele é casado. Aí ela é colocada de escanteio. E o mesmo coração que te coloca numa decisão errada, depois é o que dói. Sim ou não? Eu lembro de uma canção muito conhecida, secular, de um cantor,
que diz assim: coração, diz para mim, por que é que eu fico sempre desse jeito? Coração, não faz assim. Você se apaixona e a dor é no meu peito. Quer dizer, você segue ele, depois ele mesmo para você sofrer. É ele que dói. Sim ou não? Então, por isso que a palavra de Deus, na vida da maioria, tem sido morta e não tem sido eficaz. Mas o problema não está na palavra de Deus. O problema é que ela não penetrou de tal maneira para provocar conversão, porque a conversão é caracterizada por esse corte, quando você separa o racional, o que é justo, das suas emoções, e você deixa de se guiar pelo seu coração e passa a fazer aquilo que tem que ser feito, que é necessário ser feito, doa quem doer ou doa a si mesmo. Por isso que conversão fala, Jesus fala de negar a si mesmo. Você nega o mundo todo e a si mesmo. Você desagrada pai, mãe, quem for, para fazer o que é correto. Sentindo vontade ou não, você faz o que tem que ser feito. É como você acordar de manhã com sono, cansado, o tempo está frio, está chuvoso, e o seu corpo, o travesseiro, a cama te abraça, e o seu coração te diz assim: fica aqui. Aí você lembra do patrão ou dos compromissos profissionais, e que se você não for para o trabalho, você vai perder dinheiro no final do mês. Você diz: sabe de uma coisa? Sentindo vontade ou não, eu vou trabalhar, que senão a coisa vai ficar feia. Nessa hora você usou o que? A cabeça ou o coração? A cabeça, é isso aí. Mas isso tem que ser aplicado em tudo na sua vida. A mente lhe foi dada para isso, para você tomar decisões, para você fazer escolhas. E é ela que te aproxima de Deus. O que nos torna semelhantes a Deus é o raciocínio, é a capacidade de decidir. Os animais não têm isso. Os animais, eles são instintivos. Aliás, no quesito instinto, se a gente for se guiar por instinto também, a gente perde até prazer para eles, porque eles são melhores do que a gente. Tem alguém aqui que tem um faro melhor do que o do seu cachorro? Não tem. O seu cachorro, quando você chega em casa, se você encontrou outro cachorro, ele já sabe. Ele já sabe que você traiu ele. Ele já faz uma investigação, já vem na calça. Na hora ele já te denuncia: ó, você teve com outro cachorro. Sim ou não? Porque no instinto, eles são muito melhores do que nós. Os animais não têm o raciocínio que a gente tem, mas o instinto ele tem. Só que o nosso diferencial, que é a mente, nos coloca infinitamente acima deles, incomparavelmente superiores a eles. Só que o ser humano, aquilo que ele tem, que o diferencia dos animais, muitas vezes ele não quer usar. E ele fica, ao invés de se assemelhar a Deus, ele se assemelha mais aos animais. Quem já viu uma notícia de que o pai teve relação com a própria filha? Não choca isso? Então, mas é porque ele age por instinto, porque se ele usar a cabeça, ele vai ver: isso não tem sentido, é minha filha. Animal é que faz isso, você tem que tomar cuidado. O cachorrinho teve cria, você não pode deixar a fêmeazinha crescer do lado dele, que vai chegar uma hora que ele vai querer cruzar com ela. Ele não tem raciocínio, ele só tem instinto. Quem está me entendendo, pessoal? Faz assim. Então Deus só pode agir na vida de quem usa a cabeça. A nossa fé não pode ser emotiva, a nossa fé tem que ser racional. Amém, pessoal? Termina falando aqui: e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é apta para discernir o que é pensamento daquilo que é propósito do coração. Então você, enquanto a palavra de Deus não cortar e não fizer essa separação dentro de você, a palavra de Deus não vai ser viva e eficaz na sua vida.
Por isso que você ouve a igreja, o bispo Macedo sempre batendo, olha, cuidado com as emoções, cuidado com a emoção, cuidado com a fé emotiva, cuidado com a fé religiosa, que a fé é emotiva. Constantemente. E um dia eu estava conversando com o bispo, e ele estava falando assim, olha, de tempos em tempos Deus dá para a gente uma palavra, uma revelação, faz a gente enxergar uma coisa que ninguém tinha visto. Aí eu falei assim, bispo, e essa da emoção aí, a razão, foi uma das maiores. Ele falou, não, essa foi a maior que Deus nos deu. Nesse tempo que tem a igreja, essa foi a maior revelação que Deus nos deu. E é verdade. Porque as pessoas aí fora têm a Bíblia, têm religião, mas elas não sabem diferenciar isso. Tem que usar a cabeça. Quando você vai ler a Bíblia, usa a cabeça. Por exemplo, a gente meditou em um único versículo, mas olha quantos argumentos, olha que gloriosa visão que isso nos traz. Sim ou não? Mas a gente foi pensando. Você vai lendo e pensando, lendo e pensando. Por exemplo, está lá escrito na Bíblia, Jesus disse assim, onde houverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Então, o que eu entendo com isso? Todas as vezes que 2 pessoas estiverem reunidas em nome de Jesus, Jesus também está ali. Independente do que a gente sinta, independente de não poder vê-lo, ele está ali. Por quê? Porque ele disse que estaria. Então, por exemplo, nós não estamos aqui em 1 e 2, nós estamos centenas de pessoas. Então, com certeza, Jesus está aqui. Isso é líquido e certo. E se tivéssemos apenas 10 pessoas na reunião, a presença de Deus teria a mesma intensidade. Não tem esse negócio de dizer assim, hoje Deus estava mais presente. Hoje Deus estava menos presente. Como é que uma pessoa pode estar meio presente? Será que tem como você estar meio presente hoje aqui? Tem como eu entrar metade e ficar lá atrás e a outra aqui no altar? Ou você está inteiro ou você não está. Mas tem gente que diz assim, puxa, às vezes a pessoa vem num culto, por exemplo, em que o pastor canta uma música que ela se identifica com aquela música, ou fala uma coisa que ela se identifica mais, aí ela se comove. A alma se manifesta, aí ela chora. Na hora da busca, da oração, ela diz, ai meu Deus, eu chorei tanto hoje, me emocionei tanto, nossa, que reunião, olha, a presença de Deus hoje foi tão forte. Aí ela vem no outro dia, e a palavra não toca tanto, a música não mexe tanto com ela, ela não chora, aí ela diz, hoje não foi legal, hoje a presença de Deus não foi tão forte. Ué, quer dizer que hoje Deus está menos presente do que antes? Não tinha 2 ou mais reunidas no nome dele? Então ele estava do mesmo jeito que estava ontem. O que diferencia é que a minha alma não se emocionou, eu não senti o que eu tinha sentido, mas ele está aqui tanto quanto ele estava ontem. Então isso é importante você saber, porque você tem alma, tem dias que vão ter acontecimentos que vão fazer a sua alma ficar triste. O que vai te botar de pé e manter você na fé? O Espírito. Não interessa, eu estou sentindo tristeza, minha alma está amargurada, mas mesmo no meio dessa situação, Deus continua comigo. Você vai se fortalecer na fé. Amém, pessoal? Então não se guie por aquilo que você sinta. Porque tem gente que chora mais no show do Roberto Carlos do que outras na reunião. E nem por isso é a presença de Deus que está se manifestando lá. Quem entendeu direitinho faz assim. Fique de pé. Guie-se pela cabeça. Use a cabeça. Use a cabeça. Toda pessoa que se deixa guiar pelas emoções fica fraca. É presa fácil para o diabo. Toda pessoa que se guia pela cabeça, ela é forte. Tem hora que você vai ter que contrariar o seu coração. Quando você educa o seu filho, você tem que usar o quê? A alma, a emoção ou a cabeça? A cabeça. Tem hora que ele é pequenininho, ele faz uma coisa errada, e você não está com raiva, porque você sabe que ele é uma criança, mas você dá uma dura. Não faça mais isso. Se você fizer isso, eu vou colocar você de castigo. Aí ele começa a chorar. Quando ele começa a chorar, qual é a vontade que o pai tem, a mãe tem? Não, vem cá, filhinho, eu te amo. Mas você deixa. Para você não estragar ele. Sim ou não? Quando meu filho era pequeno, eu e a Rosana, a gente combinou. Se eu der uma bronca, você não abraça ele. Se você der uma bronca, eu também não falo nada. Então, até um certo ponto, quando a gente dava uma bronca nele, ele procurava o outro.
À medida que ele foi crescendo, que ele via que não adiantava procurar nenhum nem outro, quando vinha de um lado, o outro também não falava nada, aí ele ficava na dele sozinho. Então, você tem que usar a cabeça. Amém, pessoal? Às vezes você, por exemplo, é um empresário, você tem um funcionário que fez uma coisa muito errada, muito grave, passiva de demissão. Aí você diz assim, mas ele tem mulher, ele tem filhos, eu não posso mandar ele embora. O coração diz, não faz isso não. Só que aí você não manda e cria um precedente na empresa. Quando o outro fizer, vai dizer assim, você não pode mandar embora não, porque o fulano não foi. Você vai criar um problema. Aí de repente você preservou ele e a família dele, mas você compromete a sua família. Quem está me entendendo? Então tem coisas que tem que ser feitas, independente de você sentir ou não vontade de fazer. Use a cabeça. Coloque as mãos sobre o seu coração agora. Feche os seus olhos. Põe as mãos no coração. Se você diz assim, bispo, eu reconheço que eu preciso, nesse quesito, mudar. Parece que a emoção está acima e a cabeça está abaixo na minha vida. Então vem aqui na frente, não tenha vergonha não. Você que diz, eu percebo que eu me deixo enganar pelo coração. Sabe, meu Pai, embora tenhamos lido um único versículo, mas é um único versículo que diz muito. Quem dera, meu Pai, se todos que leem a Bíblia conseguissem enxergar o mistério que há nas entrelinhas dessa passagem. Infelizmente, meu Deus, na vida de muitos, a Bíblia tem sido apenas uma palavra morta, um livro da história do povo judeu e da igreja primitiva. Não tem sido eficaz, não tem funcionado, porque não funcionou como essa espada cortante. Eu me lembro da minha conversão. Antes de eu sentir a alegria da salvação, eu senti tristeza. É como a mulher grávida que antes de se alegrar pelo nascimento do filho, primeiro ela sente dor. Enquanto eu fui na igreja e não senti a dor desse corte, a dor que eu senti no dia que eu decidi que eu ia abrir mão daquilo que me dava prazer, mas te aborrecia, Senhor. Eu me lembro que por um tempo eu fiquei sentindo o prazer do mundo, mesmo que eu quisesse a tua salvação, e não abria mão, não me dispunha a mudar. Mas um dia, meu Deus, eu tomei uma decisão. Um dia eu permiti que a tua palavra penetrasse no mais íntimo do meu ser e me feriu. E ali eu decidi, meu Pai, que não seria mais o Senhor de minha vida.
com lágrimas de arrependimento eu te busquei. Doeu. O sacrifício do erro, do pecado doeu. Mas depois da dor, veio a certeza do teu perdão. E junto com a certeza do teu perdão veio a paz, da leveza de uma consciência sã. E junto com a paz veio a alegria. Oh meu Deus, o meu desejo sincero, Senhor, é que isso aconteça dentro das pessoas agora. Só o Senhor sabe o que se passa na alma de cada um aqui, na mente. O Senhor sabe o que falta dentro de cada um. O que cada pessoa precisa decidir abrir mão. Espírito Santo, eu te suplico, eu te imploro em nome de Jesus. Age nesse lugar, meu Pai. Se as minhas palavras não foram suficientes para despertar o que estava dormindo, que o Senhor fale mais do que as minhas palavras. And the us. And then there's two. Suddenly the Bible says, and the us was born. The face of the deep, and you would think God is stranded. Then God activates a mystery. Number 1. The Bible side, the Spirit of God over the, upon the face of the waters. And then, number 2. The Bible says God side so. It is the mystery of the marriage between the Spirit and the world. If you want more, must run always to get the Spirit and the world to engage. Anything you want to see, any area you want more. And then you have a prophetic word comes out of your spirit, declared even if there is no RAW material that mystery can create. That is the mystery God used in recreation. If there's any area of your life where you are standing and you want more, don't cry. Go and lock the door. Whatever steps the Holy Ghost in you and get it. Some is worship songs of all the anointed worshippers, and then I find words coming out of my mouth as you are talking them. You know what you are doing. You are F.